Os tanners exploram ao máximo o que é permitido nas estradas públicas, ampliando a potência do motor, reforçando a estrutura do veículo e adicionando componentes de suspensão mais resistentes, freios enormes e pneus adicionais. O resultado final, sob essas abas dos paralamas, é um veículo que supera em muito o original, exceto no quesito economia de combustível. Um exemplo exemplar disso é o Ruf CTR Yellowbird, um carro que teve sua origem como um modesto 911 carreira 3.2, mas que foi modificado para um motor de 3,4 litros com 2 turbocompressores, fornecendo 400 libras de iluminação, tornando-se posteriormente o carro de produção mais rápido do mundo, com uma velocidade máxima de 213 milhas por hora. Os tanners de carros, como Ruf, Alpina, Mugen e Calavai, têm a capacidade de levar um veículo legalmente permitido para entusiastas e transformá-lo em uma máquina de supercar humilhante, que passaria despercebida aos olhos menos atentos como um veículo comum e se torna algo mais interessante. Porém, o que acontece quando um modificador começa do zero, montando uma máquina puramente com o objetivo de ser o carro mais rápido já construído nos Estados Unidos? Eles pegam um chassi britânico, o modificam e ampliam para acomodar um motor V8 de 7 litros, além de adicionar 2 turbocompressores acoplados a uma transmissão de 6 marchas. O Transaxle, também presente no Ford GT, contribui para uma potência de 4 dígitos medida nos pneus. Com um peso inferior a 3.000 libras, possui uma relação potência-peso 50% melhor do que o Bugatti Veyron Super Sport. O Venom GT, amarrado com fibra de carbono em seus painéis corporais, rotores de freio e rodas niveladas, foi construído em uma pequena cidade chamada Seale, no Texas, com uma população de menos de 7.000 habitantes. Se você estiver dirigindo na Interestadual 10, a oeste de Houston, provavelmente irá perder essa localização se não estiver prestando atenção. Este é o local de nascimento do Venom GT, um carro que quebraria recordes de velocidade máxima e do qual existem apenas 13 exemplares no mundo, sendo um dos supercarros mais raros já fabricados. A jornada do Venom GT começa com um engenheiro escolar que abandonou sua carreira, um empresário chamado John Hennessy. Ele usou o dinheiro que ganhou com seu negócio de remoção de amianto no Texas para perseguir sua verdadeira paixão em construir e ajustar carros importados. O sonho de John Hennessy, na época, era ter um Porsche 959, o carro de produção legal de rua mais rápido, com seu motor flat 6 de 2 turbos e sistema de tração integral avançado. No entanto, como ele não podia pagar o preço exorbitante de milhões de dólares, ele optou pela próxima melhor opção, do Mitsubishi 3000 GT-V R4. À primeira vista, esses carros parecem ser opostos diametrais. O Porsche é um carro alemão de rua com uma engenharia de alto nível, enquanto o 3000 GT é um Grand Tour japonês. No entanto, ao examiná-los mais de perto, eles compartilham algumas semelhanças. Ambos possuem motores de 6 cilindros, ambos são equipados com turbocompressores duplos e ambos possuem tração nas 4 rodas e transmissão manual. John Hennessy optou por utilizar o chassi dos 3000 GTS, que possuía um preço acessível e um bom desempenho, como base para sua primeira modificação. Ele criou o Hennessy VR200, que apresentava turbocompressores mais eficientes, injetores maiores e opções de impulso variável, resultando em um total impressionante de 450 cavalos de potência, equivalente ao Porsche 959 que o inspirou. O VR200 fez sua estreia no Pikes Peak e posteriormente foi levado para as Bonneville Salt Flats, onde estabeleceu um recorde de classe de produção. Com base nas lições aprendidas com o VR200, Hennessy começou a modificar plataformas ainda mais rápidas, aproveitando o conhecimento adquirido e aplicando-o em outros projetos. Especificamente, o Viper tinha a capacidade de gerar uma enorme potência sem esforço. O motor V10 puxor de grande deslocamento conseguia consumir uma quantidade significativa de ar, especialmente com a adição dos turbocompressores duplos T37, injetores de combustível extras e uma bomba de combustível auxiliar, além de um impulso de 6 libras do Hennessy Venom 800. Como resultado, o Viper conseguia produzir impressionantes 725 cavalos de potência nas rodas traseiras. À medida que as capacidades de potência desses motores cresciam rapidamente devido aos avanços tecnológicos no projeto de turbocompressores e controles do motor, surgiam desafios relacionados à tração em uma plataforma com motor dianteiro e tração traseira, como era o caso do Viper.
Mesmo com pneus traseiros enormes, com uma largura de 335 mm, adicionar mais cavalos de potência não resultava em tempos significativamente mais rápidos de 0 a 60 milhas por hora. A plataforma do Viper estava no limite de seu design e, para levar as coisas ainda mais longe, o layout europeu com motor central foi considerado como uma opção a ser explorada. John Hennessy brincou sobre colocar o motor V10 turbo duplo do Venom 1000 Viper na traseira de um Lotus Exige S2. Essa ideia inicialmente parecia exagerada, mas depois de alguns esboços, a diversão parou e o desenvolvimento progrediu rapidamente com a ajuda da Delta Motorsport no Reino Unido. O Lotus Exige foi originalmente projetado para corridas de estrada, com peso mínimo e mínimo conforto, equipado com um motor Toyota de 1.8 litros e 4 cilindros em linha com duplo comando de válvulas 2CZ. Para transformar esse carro em uma máquina recordista, sua largura foi aumentada de 1.730 mm para 1.960 mm, e a distância entre eixos foi alongada de 2.300 mm para 2.800 mm. A carroceria foi retrabalhada em fibra de carbono com a ajuda de CFD, dinâmica de fluidos computacional. O motor V10 do Viper original foi substituído por um motor V8 LS de base, inicialmente com o bloco LS9 de 6.2 litros e posteriormente com o bloco LSX de ferro de 7 litros. O motor foi aprimorado com algumas modificações para lidar com as pressões dos cilindros, incluindo um bloco de motor completamente forjado e um sistema de lubrificação de cárter seco para garantir a durabilidade durante acelerações intensas e forças G nas curvas. O motor V8 foi equipado com dois turbocompressores Precision de 67 mm, que empurravam o ar através de intercoolers de ar-água duplos. Produzindo um impulso de 12,5 libras, tudo era controlado por uma unidade de controle EFI Pro, fornecendo níveis de potência flexíveis, variando de 800 a 1000 cavalos de potência, com a opção de um toque de botão. O transaxle manual de 6 velocidades da Ricardo, projetado originalmente para o Ford GT, foi mantido sem alterações, pois era robusto o suficiente para lidar com a potência do motor. No geral, o pacote combinado pesava 1.244 kg, resultando em uma relação peso-potência de freio por quilograma. Após vários anos de desenvolvimento, em 14 de fevereiro de 2014, no Centro Espacial JFK, o Venom GT estabeleceu um novo recorde mundial de velocidade para um veículo de 2 lugares. O piloto Brian Smith conduziu o carro a uma incrível velocidade de 270,49 milhas por hora durante o pouso do ônibus espacial em uma pista de 3,2 milhas. Esse feito fez com que o trio V8, de construção britânica em um chassi americano, se tornasse o veículo mais rápido do mundo na época, superando o Bugatti Veyron Super Sport, que havia registrado uma velocidade máxima de 267,8 milhas por hora. No entanto, essa conquista não ocorreu sem controvérsias. Enquanto o recorde de velocidade do Venom foi estabelecido em apenas uma direção, o recorde da Bugatti foi alcançado com uma média bidirecional. Além disso, o recorde da Bugatti foi obtido dentro de limites específicos de velocidade, o que inicialmente desqualificou o Venom GT de ser reconhecido pelo Guinness World Records como o carro de produção mais rápido do mundo. No entanto, após uma revisão de 5 dias, o Guinness decidiu restabelecer o recorde da Bugatti. O recorde do Venom GT foi desqualificado devido à falta de cálculo da média em 2 direções e ao requisito mínimo de 30 carros produzidos para se qualificar como um carro de produção. Além disso, considerando os limites da pista em ambas as tentativas de velocidade, o Venom GT teve que desacelerar antes de atingir sua velocidade máxima, teoricamente podendo alcançar 280 milhas por hora ou até mais no futuro. No entanto, até o momento em que este texto está sendo escrito, a velocidade máxima observada em um Venom GT foi de 270,49 milhas por hora. Apenas 13 unidades do Venom GT foram produzidas entre 2011 e 2017, sendo 7 cupês e 6 modelos conversíveis de teto aberto. Isso torna um dos supercarros mais raros existentes, sendo extremamente difícil encontrá-lo em locais de encontro de carros ou cafés. É incrível pensar que essa combinação de chassi britânico construído no Texas com um motor V8 americano não foi a primeira vez que essa receita foi utilizada.
Na década de 1960, um texano chamado Carroll Shelby pegou roadsters britânicos a e os equipou com o poderoso motor Ford 427 polegadas cúbicas V8, criando assim uma lenda. O Venom GT desafiou o status quo dos supercarros. Ele não tinha design italiano, não possuía um exótico motor V12, não tinha câmbio de borboleta e não tinha um pedigree de vitórias em Le Mans. No entanto, pessoas como eu não se importaram, pois ele representava o supercarro da América, construído exclusivamente para a velocidade máxima e quebra de recordes. Quem poderia imaginar que um Lotus, um motor V8 e um texano causariam tanto alvoroço no mundo automotivo, assim como Carroll Shelby fez 50 anos antes?